De 2023 para cá, desde a chegada do Grupo City, a esperança no torcedor tricolor começou a crescer. O torcedor tricolor começou a ter esperança de ganhar títulos bons, títulos relevantes e criar uma equipe bem forte e competitiva. Porém, tem algo que vem me incomodando. Tem certas posições, tem certas lacunas aonde o time do Bahia não consegue preencher. Tem certas posições que o Bahia não consegue contratar. E aí eu fico com a dúvida, será que a culpa é porque o mercado está infracionado? Será que a culpa é porque está sem opção no mercado? Ou será que é incompetência? Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou o Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Bem, já tem algo aí que vem me incomodando há bastante tempo, cara, que é, na minha opinião, já vou adiantando logo aqui, que é a incompetência do Cadu Santoro na hora da contratação. Eu vou já adiantar aqui que, na minha opinião, é incompetência. Vocês podem achar aí que o mercado pode estar infracionado, como eles dizem, pode achar que não tem essa opção no mercado, que o mercado está sem opção nessas posições, mas, na minha humilde opinião, é incompetência. Todo mundo sabe que é o primeiro trabalho do Cadu Santoro à frente de um clube, principalmente um clube tão grande como o Bahia. Todo mundo já sabe disso. E isso vem sendo mostrado que o Cadu ele se perde em certas coisas, principalmente quando se trata de contratações. Para iniciar a conversa, o Cadu Santoro ele já começou pecando, quando chegou aqui em 2023, na contratação do técnico. Cadu Santoro trouxe o Renato Paiva, que seria o primeiro trabalho do Renato Paiva na frente de uma grande equipe, e não podia dar outra, deu errado. Quase resultou numa queda do Bahia para a Série B, que seria drástico naquele momento. O Rogério Ceni, que chegou naquele momento, chegou para salvar o time do rebaixamento. Doa quem doer, goste a quem gostar. Naquele momento, o Rogério Ceni foi o salvador da pátria, porque o Cadu Santoro ele já iniciou o seu trabalho mal feito. E de lá para cá, ele vem mostrando que ele não tem capacidade para resolver certos problemas. Exemplo, o goleiro. Vamos para o goleiro. Desde a chegada do Grupo City ao Bahia, o Bahia não consegue contratar um goleiro bom. O Bahia trouxe o Marcos Felipe, que já foi meio questionável a vinda do Marcos Felipe para ser titular de uma equipe que estava sendo formada para no futuro ganhar títulos, pois o Marcos Felipe ele já saiu escorraçado do Fluminense. O Fábio foi para lá porque o Marcos Felipe estava entregando muito jogo. Graças ao Marcos Felipe no Fluminense, o Fluminense perdeu muitos jogos importantes. A torcida do Fluminense eles não gosta do Marcos Felipe, porque era um goleiro que oscila muito. Ao mesmo tempo que ele está bem, ele está mal. E para goleiro, ter um goleiro dessa maneira é ruim para o time, porque o time precisa de um goleiro que tenha um segmento bom, que tenha uma constância boa, que consiga atuar em vários jogos bons. Errar, o erro vai acontecer em um certo momento, mas não pode virar todo dia o mesmo erro, sabe? Não pode virar uma sequência de erros, porque aí acaba prejudicando demais a equipe. E o Marcos Felipe ele veio para cá já escorraçado. Neste ano nós tínhamos o Danilo Fernandes, que já não vinha muito bem na Série B também, e o Matheus Kraus, que era outro suplente da Série B, outro jogador que tinha ficado da Série B na Série A. E sofremos o ano todo. Por mais que o Marcos Felipe fez um ano bom no Campeonato Brasileiro de 2023, graças a ele a gente perdeu vários pontos importantes. Eu posso falar aqui contra o Goiás, contra o Coritiba, ele perdeu contra o América Mineiro, ele entregou muitos jogos importantes, a gente perdeu pontos importantes que quase fez a gente ser rebaixado. Não à toa que no segundo ano, 2024, a torcida clamou por um goleiro novo, porque a gente sentia que o Marcos Felipe não tinha confiança. E aí o que é que acontece? Chegou o Adriel, jogador aí que já veio com polêmica para cá porque não tinha um bom comportamento no Grêmio, era reserva na equipe do Grêmio, que já não tinha um goleiro titular tão bom, não tinha um goleiro titular tão bom, à toa que o Grêmio correu atrás de um goleiro aí, hoje está com o Volpi no gol, e o Adriel veio para cá para ser uma jovem promessa, jogador que poderia render. Já iniciou a gente perdendo o Bavi com um gol debaixo das pernas do Adriel. De lá para cá o Adriel não foi mais o mesmo goleiro e nunca foi, porque ele não chegou a fazer uma boa atuação no gol do Bahia. Tinha o Matheus Teixeira, que poderia ficar no Bahia, mas foi dispensado.
E o Bahia volta a ficar com o Marcos Felipe no gol, porque não tem concorrente. O Adriel era pior do que o Marcos Felipe. A gente sofreu o ano de 2024 todo sem goleiro, porque o Marcos Felipe, ele era incógnita, nunca sabia como o Marcos Felipe ia estar naquele dia, e o Adriel não passava confiança nenhuma. E aí chegamos ao ano de 2025, onde a gente tinha uma esperança do Bahia contratar um goleiro já na primeira janela, e aí o Bahia traz o Ronaldo, goleiro do Atlético Goianiense, que foi rebaixado, mas que, porém, trazia um pouco de esperança para o torcedor, pelas partidas que ele fez no Atlético Goianiense, pela partida que ele fez no Vitória, quando ele agarrava no Vitória, que atuou contra o Bahia. Então o torcedor do Bahia tinha um pouco de esperança que o Ronaldo poderia dar certo, mas a gente estava completamente enganado. O Ronaldo mostrou que está lento, está acima do peso aparentemente, porque está muito lento, não consegue ter um reflexo como tinha antes, não consegue ter um tempo de reação como tinha antes, e às vezes parece que nem consegue ler o jogo como um goleiro deveria ler. E a gente volta a sofrer com o Marcos Felipe no gol, porque o Ronaldo estava sendo pior. E aí a gente sofre metade de um ano. Quando chega na janela do meio do ano, que a gente pensa que o nosso tormento vai acabar, a gente pensa que vai chegar o nosso número 1, eu digo a vocês, o Cadu Santoro não conseguiu contratar o goleiro que seria titular absoluto do Bahia. E o que é o que o Cadu Santoro faz? Ele traz um goleiro cala-boca, o João Paulo, goleiro bom, mas bom em 2023. Goleiro do Santos, que só atuou em uma partida no ano e que é uma incógnita hoje, que ninguém sabe como esse cara vai agarrar, como esse cara tá agarrando. O João Paulo é uma promessa novamente no gol do Bahia, se vai dar certo ou não, porque ninguém nunca mais viu ele agarrar. E pior, o homem se machucou no treino, teve um machucado no joelho, onde a gente não tem informações atualmente, e que se vacilar, se for um machucado grave, a gente pode perder o João Paulo pelo resto do ano, e vamos voltar a ficar com o Ronaldo, Danilo Fernandes e o menino da base, por conta da incompetência, que na minha opinião não é falta de mercado. Quando você vê o Palmeiras trazer Carlos Miguel tendo um Everton no gol, Palmeiras tem um Everton no gol e trouxe o Carlos Miguel do Norte Forest, e o Bahia traz o João Paulo, que só jogou uma partida no ano. Isso para mim é incompetência. Infelizmente a gente não tem como perguntar, não tem como questionar o Cadu, porque o Cadu se esconde. Mas isso é uma grande, na minha opinião, incompetência do Cadu Santoro e do próprio Rogério Ceni também, porque ele poderia indicar um goleiro melhor. Mas a incompetência não para no gol. E a incompetência não fica só no gol. Vamos para uma posição que o Bahia não conseguiu de jeito nenhum. Eu tenho até que dar risada, porque até o momento o Bahia, Cadu Santoro, Rogério Ceni, até o Renato Paiva, não conseguiu achar essa posição, que é a posição de centroavante. Bahia não consegue de jeito nenhum contratar um centroavante que faça gol, que jogue bem, que saiba fazer gol. A mesma coisa que acontece no gol do Bahia, acontece com o camisa 9 do Bahia. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre os camisa 9, mas para resumir rápido aqui, Bahia, desde quando o Grupo City chegou no Bahia, Bahia sofre com a falta de gols no seu camisa 9. O primeiro camisa 9 que chegou aqui no Bahia foi o Everaldo. Chegou aqui da China, a galera tinha até umas grandes expectativas dele, porque fez muito gol na China. Quando saiu daqui do Brasil, ele foi artilheiro jogando no Goiás, se eu não me engano. Então a gente tem expectativa, mas o Everaldo não chuta no gol. O Everaldo não quer fazer gol. E aí a gente começou a sofrer com a posição de centroavante. Trouxemos o Arthur Salles, menino bom, que saiu do Vasco para o Grupo City, jovem promessa, mas infelizmente também não rendeu como camisa 9, não funcionou. Trouxemos o Mingote, o Arroz Mingote. O Mingote veio aqui com toda a esperança aí de ser uma promessa e foi parar no Operário, porque não deu certo. Mas o investimento que o Cadu Santoro faz para trazer um camisa 9 e não dá certo. Conclusão, tivemos que continuar com o Everaldo sem fazer gol. E aí, o Rogério Ceni tem que se reinventar em campo. É tão feio a incapacidade do Cadu Santoro de contratar um camisa 9 que o Rogério Ceni teve que colocar o Tassiano como 9
E em outras partidas o Cauli como 9, porque o 9 não prestava. Tassiano jogou muitas vezes. Quem não lembra o Bavi da final que a gente perdeu? O Tassiano era o camisa 9 daqueles Bavi, porque o Everaldo já não estava fazendo gol, nem estava agradando mais o Rogério Ceni. E aí, no outro ano, no ano de 2024, chega o Estupian, que chegou a alegrar o torcedor pelo seu jeito ali de centroavante, de homem que sabe fazer gol, só precisava dar um toque na bola para fazer o gol. O Estupian, ele era a esperança do Bahia em fazer gol, mas infelizmente o seu clube atual pediu o retorno do jogador que estava até atuando bem no Bahia. Acredito que se o Estupian estivesse nesse Bahia que está hoje, jogando dessa maneira que está, trazendo a bola para dentro da área, o Estupian estaria fazendo muito gol, mas infelizmente o Bahia não conseguiu ficar com o melhor centroavante que a gente teve desde a era City no Bahia. E aí, vem 2025, nós esperamos chegar um centroavante de nome, um centroavante bom, um centroavante que faça gol. E chega, sabe quem? O William José. Outro jogador que traz esperança à torcida, por ser o quarto maior artilheiro brasileiro num campeonato espanhol, onde já teve ali Rivaldo, Romário, Ronaldo e companhia limitada. Ele é o quarto maior artilheiro. Então a torcida fica feliz. O quarto maior artilheiro disputando com os grandes jogadores está chegando no Bahia. Esse ano a gente acaba essa maldição de camisa 9. Esse ano vamos ter um camisa 9 igual Gibagô, igual Nonato, igual o Chiesa quando estava voando no Bahia, igual o Fernandão. Não, Nina, não. O William José tem que dar 2, 3 toques na bola para fazer um gol. O homem não consegue chutar uma bola no gol de primeira. Só ontem o William José perdeu 3 chances claras de gol por não chutar a bola de primeira. Primeira bola sobrou, desceu, sobrou para ele. Ele teve que dominar para chutar quando podia chutar de primeira. A segunda, no rebote da jogada de Sanabria, a bola sobrou para ele, o Cássio no chão, ele podia bater por cima de Cássio, ele tentou dominar a bola. E a outra, o Gianluca deixou ele de cara com o Cássio e ele chutou para fora. Então, Bahia continua pecando nas mesmas coisas. O Cadu Santoro, ele não tem a capacidade de resolver problemas. E digo mais, não é só no centroavante, não é só no goleiro que o Cadu Santoro não consegue resolver os problemas. Quem não lembra que a gente não tem lateral esquerdo? O Juba, ele se adaptou a jogar na lateral esquerdo. A gente pode pegar isso aí e botar esse crédito no Rogério Ceni, que fez o Juba se adaptar à lateral esquerda e virar o melhor lateral esquerdo do Brasil. Porque a gente não tem lateral esquerdo. Todos os laterais esquerdos que o Cadu Santoro trouxe para o Bahia foram horríveis. Joana Chaves, o Cândido, que perdeu a vaga para Juba jogando mal, né? E outros. Bahia não soube trazer um lateral esquerdo bom. E por último agora, trouxe o Iago, que está perdendo a vaga para o Zé Guilherme da base. Para você ver o quanto o Cadu Santoro é incompetente. Mas é isso, galera. Na minha visão, não é falta de peças no mercado, não é falta de dinheiro, não é azar. Para mim, o nome disso tudo é incompetência de Cadu Santoro, de Rogério Ceni e de quem tiver mais envolvido. Porque não consegue. Eu ouvi uma vez, na obra que eu trabalhava, né, na construção civil, eu ouvi uma frase boa. Profissional bom é aquele que sabe solucionar problemas e não aquele que sabe fazer o básico. O cara que sabe fazer só o básico, ele não é um bom, ele só é profissional, ele não é um bom profissional. Mas o cara que sabe resolver problemas, esse sim é um ótimo profissional. E infelizmente, o Cadu Santoro não consegue ser isso. Ele não está fazendo um bom trabalho na sua gestão, porque não consegue resolver as lacunas que tem no Bahia e a gente continua sem goleiro, continua sem camisa 9, sem lateral esquerdo e sem um bocado de gente aí que a gente pode botar aí, principalmente um 10 reserva que a gente não tem. Mas essa aí é a minha opinião. Já deixa a opinião de vocês aqui, já vai deixando o like. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.